Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sábado Santo. O que aconteceu durante esse dia? O que esse dia significa para nós católicos, para os cristãos de maneira geral? Eu poderia pegar aqui, o missal dominical, missal da Assembleia Cristã, e poderia pegar aqui a liturgia da Vigília Pascal e com vocês ir vendo aqui parte por parte. Só que isso não vai importar muito se eu não desejar viver essa liturgia de maneira profunda e também se eu não entender, não compreender o que é que acontece e o que significa essa liturgia. Meus amados irmãos, no sábado, nós chamamos de Sábado Santo, a igreja celebra o grande silêncio, o dia em que Jesus, nosso Senhor, está no sepulcro. Seu corpo está no sepulcro. A sua alma espiritual desce à mansão da morte. Poderia aqui pegar o catecismo e fazer uma catequese sobre a descida de Jesus aos infernos, popularmente falado assim, ou a descida de Jesus à mansão dos mortos. Mas o que aconteceu ali? O apóstolo São Paulo dá algumas pistas para nós. O apóstolo São Paulo, não, melhor dizendo, o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro vai dizer que Jesus Cristo encarnado, Deus, Deus Filho encarnado, morto na carne, vivificado no Espírito, em Espírito desceu à mansão dos mortos para pregar aos espíritos que estavam cativos, que outrora foram infiéis nos tempos de Noé, aqueles contemporâneos a Noé. Meus amados irmãos, a igreja declara no nosso credo, desceu à mansão dos mortos, a verdade de fé, o dogma de fé, de que Jesus foi buscar, tirar da mansão dos mortos todos aqueles que foram fiéis nos dias da antiga aliança. Nós podemos pensar aí, o grande patriarca da humanidade, Adão. Nós podemos pensar, alguém pode dizer, não, Denis, mas Adão foi a causa de todo o mal. Adão com certeza se arrependeu do que fez. Não naquele momento, mas com o passar do tempo, Adão se arrependeu. E como você acha, acredita, pensa nisso, Denis. Veja, Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois é dito que Adão conheceu de novo a sua esposa e teve mais um filho chamado Sete. E as Escrituras vão relatar para nós que Sete, o terceiro filho de Adão, é o primeiro dos filhos de Adão a começar a invocar o nome do Senhor. A começar a invocar o Senhor. A começar a fazer sacrifícios ao Senhor. E como foi que Sete desenvolveu essa prática religiosa para se aproximar do Deus Criador, para oferecer-lhe sacrifício, para invocar o seu santo nome? Claro que Adão orientou o seu filho para isso. Então nós podemos ver nitidamente que a descida de Jesus à mansão dos mortos é para resgatar aqueles que foram fiéis, aqueles que pecaram sim, mas se arrependeram e voltaram para o Senhor. Tanto é que a liturgia da palavra, vai demonstrar um resumo da história humana e da história da salvação. Primeira leitura se inicia com a criação do mundo e também do gênero humano. As demais leituras vão falando de eventos que aconteceram, podemos assim dizer, os principais eventos que aconteceram ao longo da história. Podemos ver Abraão sacrificando seu filho, podemos ver o povo hebreu que desceu como escravo para o Egito, desceu para o Egito e depois tornou-se escravo, passando 450 anos lá, e depois saindo, Deus tirando os egípcios de lá com mão forte, passando o Mar Vermelho, e assim sucessivamente. Mas nesse dia, no Sábado Santo, dia de silêncio,
dia em que a igreja não celebra missa, dia que a igreja fica aguardando o repouso, ou melhor, a ressurreição do seu Senhor. Na vigília pascal, uma missa celebrada, o bom seria, né, que celebrássemos no finalzinho da noite, início da madrugada do domingo, porque Jesus ressuscitara na madrugada do domingo, no primeiro dia da semana. Nós podemos ver aqui o evangelho, né, o evangelho deste domingo, ou melhor, desta vigília pascal, é o evangelho no ano B, tirado de São Marcos, capítulo 16, verso do 1 ao 7. E aqui, né, depois de todo o rito da liturgia, da palavra, aí Jesus ressuscita, né? Nós cantamos o Aleluia. E a narração da ressurreição do Senhor, este ano, chamado ano B, a igreja tem 3 anos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. Cada ano é dedicado a um evangelista, o ano A a São Mateus, o ano B a São Marcos e o ano C a São Lucas. E o evangelho de São João, ele vai sendo utilizado durante o ano litúrgico. No evangelho segundo Marcos, da vigília pascal, é dito assim: quando passou o sábado, veja, quando passou o sábado, por isso que o aleluia deve ser cantado nas primeiras horas do domingo, mas que por questão de segurança, de distância, que as pessoas muitas vezes moram das suas igrejas, aí fica difícil a deslocação, né? Nem todo mundo tem seu veículo, tem sua condução, e por isso se celebra às vezes, como por exemplo na minha paróquia vai ser celebrado a partir das 8 horas da noite, né? Então diz assim: quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, ou melhor, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, veja, no primeiro dia da semana, e ainda tem uma igreja aí, a igreja adventista, do 7º dia da promessa, que tem dito que Jesus ressuscitou no sábado. O evangelho de São Marcos é claro. E bem cedo, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O sábado é o 7º dia. Né? O 7º dia, que foi chamado de 7º dia. Né? No primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará a pedra para nós da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Então veja, meus irmãos, aqui tem inúmeros detalhes no Evangelho, mas eu não vou entrar nisso. Queria somente tratar a respeito do Sábado Santo. O que acontece nesse Sábado Santo? Acontece a vigília. E nas primeiras horas do domingo, acontece a grande ressurreição. Se Jesus tivesse morrido na cruz, meus irmãos, e não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Porque alguns diziam: não há ressurreição dos mortos. Outros diziam: os mortos não ressuscitarão. Por quê? Existia uma gama de pessoas, principalmente um grupo judaico chamado saduceus. Eles não acreditavam em anjos e não acreditavam em ressurreição. E a partir daí, muitas pessoas pensavam também da mesma maneira. E por isso diziam: não existe ressurreição. Os mortos não ressuscitarão. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: meus irmãos, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil, em vão,
será a nossa fé. Seremos os homens mais dignos de miséria. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Portanto, meus amados irmãos, celebrar o tríduo pascal é celebrar desde o início, na quinta-feira santa, Jesus que entra na ceia pascal com seus apóstolos, come com seus apóstolos a última ceia, entra no Getsemane, é ali, vamos dizer que ferido, né, espiritualmente falando, né, na sua agonia, né? Depois, quando eu digo ferido, não estou dizendo que ele cometeu o pecado ou que Satanás conseguiu tocá-lo. Eu digo ferido psicologicamente, né? A gente viu que Jesus vai dizer que a sua alma está angustiada até a morte. Depois, Jesus sai do Getsemane preso. Aí nós entramos na sexta-feira santa, dia em que os soldados, guiados por Judas, pegam Jesus, levam Jesus para flagelá-lo. Depois de flagelar Jesus, né, claro que aquele julgamento corrupto, falso, mentiroso, leva Jesus para ser flagelado. Jesus é flagelado. Depois colocam Jesus na via sacra. Jesus segue todo o caminho, né? E depois Jesus é morto. E nós podemos ver que a via sacra da sexta-feira, ela acaba com Jesus sendo posto no sepulcro. E essa via sacra é a única via sacra do ano em que nós, entre aspas, meditamos faltando uma parte. E essa parte será meditada, essa parte da via sacra será meditada na vigília pascal, no Aleluia, quando ele ressuscitar, quando nós celebrarmos a sua ressurreição. E ali, Jesus é posto no sepulcro na sexta-feira santa e passa-se o finalzinho da tarde, né? Finalzinho da tarde da sexta, veja, finalzinho da tarde da sexta, todo o sábado e no domingo, nas primeiras horas, Jesus ressuscita, fazendo-se cumprir o que ele disse aos seus discípulos. O Filho do Homem, a exemplo, né, pelo sinal que Jonas deixou, como Jonas passou 3 dias no seio de um monstro marinho, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. E no domingo, pela manhã, às primeiras horas da manhã, ele ressuscita. E o anjo, veja, o anjo que os saduceus e muitos não acreditaram, o anjo vai dizer: viram ao lado direito um jovem vestido de branco, mas o jovem lhes disse: não vos assustei, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele ressuscitou. Então é isso, meus irmãos, que nós celebramos na vigília pascal. Celebramos não somente toda a história, toda a economia da salvação ali na liturgia da palavra, como também na liturgia batismal nós celebramos os 2 grandes, né, um próximo do outro, os 2 grandes sacramentos que a igreja tem: o batismo, que nos introduz no corpo de Cristo, que nos torna membros do corpo de Cristo, que nos introduz na igreja, que nos reveste de Cristo, que nos leva à morte, na morte de Cristo e a ressuscitarmos com Cristo, e depois a liturgia eucarística, ou seja, o sacramento dos sacramentos. E é isso que nós celebramos no Sábado Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus faça todos os católicos compreender a grandiosidade dessa solenidade que é celebrada em 3 dias, para representar aí as últimas horas de Cristo. Não é representar no sentido de somente fazer a gente se lembrar, mas é nos trazer pelo poder da liturgia para dentro dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. E assim desfrutarmos da grandiosa economia da salvação realizada em Cristo, pelo grandioso mistério da piedade. Deus abençoe você. E com a morte, ressurreição de Cristo, todo o mistério da impiedade será revelado. Todo o mistério da iniquidade. Quando Jesus ressuscita, tudo se torna claro para nós. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Nós podemos dizer: com ele viveremos para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia.